Mais um caso de racismo, né, terrível. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, classifica como abominável a comparação entre clubes brasileiros e a personagem de uma macaca do filme do Tarzan pelo presidente da Conmebol. A gente tem as informações chegando com o Maurício Ferreira. Após o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, dizer que a Libertadores sem times brasileiros seria como Tarzan sem a Cheetah, uma macaca de estimação do personagem do filme, Leila Pereira volta a reforçar a indignação com a postura da entidade. Em nota, a presidente do Palmeiras afirmou que, num primeiro momento, pensou que o vídeo fosse manipulado por inteligência artificial, mas que nem isso faria uma declaração ser tão desastrosa. Leila classificou a analogia como abominável e que a Conmebol tem dificuldade em compreender a gravidade do racismo. O Palmeiras, juntamente com a Libra e a Liga Forte União, já havia enviado uma carta à FIFA pedindo providências e apontando a necessidade de penas mais rigorosas em episódios de racismo no futebol. Bom, e ontem o Alejandro Domingues publicou uma nota se desculpando, abre aspas. Em relação às minhas declarações, quero expressar minhas desculpas. A expressão que utilizei é uma frase popular e jamais tive a intenção de menosprezar nem desqualificar ninguém, fecha aspas. Disse que, mas seguindo com a nota aqui, abre aspas, a Conmebol Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros, sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol. Reafirmo meu compromisso de seguir trabalhando por um futebol mais justo, unido e livre de discriminação, fecha aspas. Tarzan sem Cheetah, de fato, é uma expressão popular, em 1975, né? Hoje as pessoas nem mesmo sabem quem é Tarzan. Mas como ele é de uma outra geração, ele pode se defender dizendo que usou uma expressão que faz parte da infância dele. Eu busquei algumas expressões idiomáticas em espanhol que significam a mesma coisa que isso. Só algumas, só para começar. Eu vou ler algumas aqui. Futebol sem pisadas, Tarzan sem Cheetah, Sou Matt Sentinelli, Zorro sem Bernardo, Bernardo é equivalente ao Sargento Garcia, Batman sem Robin, Guiso sem Porotos, Milanesa sem Horno, Assado sem sal, Pan dulce sem frutas, Torta sem dulce de leite. Aí tem umas meio chulas aqui que eu não vou ler não. Enfim, tem um monte de expressões. O que é Claudinho sem bochecha e por aí vai. Dentro de um contexto em que a gente está falando de casos de racismo, em que macacos, seres primatas, são usados frequentemente para serem comparados com seres humanos, é curioso que ele tenha escolhido justamente essa. Pensou. Entre tantas outras expressões em que não tem nenhum macaquinho, nenhum chimpanzé, ele vai lá e pega justo essa e, por coincidência, o Brasil, nessa metáfora, é a Cheetah e a Conmebol é o Tarzan. Bem conveniente a explicação, né? Pode ser verdadeira? Pode ser verdadeira. Mas olha, haja boa vontade, hein? Pra acreditar no presidente da Conmebol. Olha, desde ontem eu falei que eu não dava o benefício da dúvida para ele, não, até porque o corpo fala, e para mim, naquela manifestação inicial, quando ele é perguntado, né, como seria uma competição da Conmebol sem times brasileiros, e ele até pergunta de novo, né? Ele fala, como é que é? Sem o quê? Para dar essa resposta. Daí ele dá uma risadinha canalha de lado antes de dar essa resposta. E vamos lá, né? Ser de outra geração não dá licença para ninguém, né? Ser um racista, que foi o que ele foi no final das contas. E quando ele solta essa nota aqui, falando sempre promoveu o respeito, inclusão no futebol, na sociedade, valores fundamentais para a Conmebol, onde? Com que medidas a Conmebol tem respondido a esses casos de racismo? Alguma medida foi eficaz? Evitou que outros casos continuassem acontecendo? Não! Então a Conmebol não tem esses valores. Se tivesse esses valores, teria adotado já medidas para que isso não acontecesse mais. Me desculpe, mas assim, promover o respeito e a inclusão não é exatamente o que a gente vê acontecer, inclusive quando ele solta uma frase racista como essa e abominável, como disse muito bem a Leila Pereira, né?